Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro. Seja bem-vindo a mais um Noticidade Manhã. E a gente começa esta edição para dizer que esta semana a cidade de Itu implantou um rodízio com dia e horários para abastecimento de água na região do bairro Pirapitingui. Só que os moradores reclamam que não receberam a água no horário programado. Veja. As torneiras vazias na casa de Paula são um sinal de que a expectativa pela água não foi compensada na noite de quarta-feira, não quando os moradores mais esperavam. A casa tem louça acumulada e pilha de roupas para lavar. Pego um balde de manhã, que nem eu peguei de manhã, é a água que fica para o dia inteiro, até a noite. Daí já amanhã já não sei o que nós vamos fazer. A água aqui é trazida de uma chácara. A situação da mãe de 5 filhos é mais complicada porque onde mora já são 12 dias nessa condição. A água que eu pego para cozinhar isso aqui é o que eu se viro para dar banho para as crianças também. A represa do Itaim, que abastece 30% da cidade, está 3 metros abaixo do nível normal. Como o volume de chuvas está longe do esperado, a cidade implantou um rodízio na região do Pirapitingui, dividida em 3 setores. No esquema do rodízio, o abastecimento no setor 3, que é onde nós estamos, está previsto para quarta-feira, das 5 horas da tarde até às 6 da manhã do dia seguinte, no caso da quinta-feira. Mas no momento que a gente está gravando a reportagem, 9 horas da noite, a gente vai ver aqui na torneira da dona Severina, não cai água, está seca. A concessionária que administra a distribuição de água em Itu informou que em locais altos a água pode demorar a chegar por causa da pressão do sistema. Antes de dormir, Severina guardava a água prometida para o banho. Não vai dormir, né? Porque sujo, como é que vai dormir? Quando sai o pouco que resta dos canos, ela junta em panelas. Moradores se viram como podem. Nesta quarta-feira, uma moradora andou 2 quilômetros para chegar até um poço às margens da SP-75 para dar banho nos filhos, mesmo sem conhecer a qualidade da água. Wilson já protocolou reclamações na empresa que gerencia o abastecimento na cidade. Para a padaria, ele precisa comprar água de caminhões-pipa. Comprei 2.000 litros para minha produção. Foi manipulação lá embaixo dos pães, né? Está tendo prejuízo. Daí estou tendo prejuízo, né? Que situação, hein? Desagradável, é complicado. E enquanto muitas cidades da região sofrem com a falta d'água, uma telespectadora entrou em contato com a nossa redação nesta quarta-feira para mostrar a falta de respeito da Prefeitura de Sorocaba. 2 caminhões-pipa foram utilizados para regar a grama da Avenida Juvenal de Campos, que estava em obras e recentemente foi entregue. Pois é, e por falar sobre esse desperdício, vamos lembrar o que o prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio, disse à nossa equipe sobre economizar água. Agora, não há solução de curto prazo, a não ser pedir à população que procure racionalizar ao máximo o consumo de água e, com isso, não faltará água para todos. E agora nós vamos às informações do trânsito na região. Sete e 4, quem nos traz todas as informações do trânsito nesta manhã é o Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham a Noticidade de Manhã. Hoje eu estou aqui na Avenida Itavuvu, zona norte de Sorocaba, próximo ao terminal de transferência, ao terminal de ônibus. Como podemos ver aqui o trânsito na avenida, ele já é bem movimentado em direção ao centro de Sorocaba, em direção à Avenida Ipanema. No sentido contrário, os motoristas que pretendem acessar as avenidas Ulisses Guimarães, em direção ao bairro do Éden, e também continuarem na Itavuvu ou até acessar a Edivar Frufru, encontram trânsito livre. E agora o recado para os motoristas que pretendem pagar o IPVA 2014. Para quem parcelou o imposto, vence hoje o pagamento da segunda parcela dos veículos com placas com final 1. Quem optar pela parcela única, hoje também é o último dia. Para pagar o imposto, basta o contribuinte ir até uma agência bancária com o número do Renavan, o Registro Nacional de Veículo Automotor. Os pagamentos podem ser feitos também nos terminais de autoatendimento, pela internet, débito agendado
e casas lotéricas. Agora, a situação das rodovias. Os motoristas que seguem pelos sistemas Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo encontram trânsito lento na chegada a São Paulo. O sentido interior flui sem problemas. E na rodovia Francisco da Silva Pontes, em Itapetininga, um incêndio em um caminhão fez com que 3 faixas da estrada ficassem bloqueadas. O fogo começou na altura do quilômetro 177, na roda do veículo, e se espalhou pela cabine. De acordo com a Polícia Rodoviária, o incêndio pode ter sido causado pelo uso excessivo do freio. O caminhoneiro não ficou ferido e a rodovia já foi liberada. Fernando, essas foram as informações do trânsito, agora é com você. Obrigado, Pedro. Um jovem de 17 anos foi apreendido em Cesário Lange, na Vila Nova, por tentativa de homicídio. Ele agrediu o irmão de 20 anos com uma facada na cabeça. A causa da discussão ainda é desconhecida e, segundo a polícia, o menor já tinha passagem por homicídio quando participou da morte de um sargento reformado da polícia. O adolescente está à disposição da justiça na delegacia da cidade. Ainda de acordo com a polícia, a vítima foi levada ao pronto-socorro de Cesário Lange e permanece internada, mas não corre risco de morte. E a chácara de um casal foi assaltada no bairro do Claro, na zona rural de Pilar do Sul. Eles foram surpreendidos na entrada da propriedade por um homem e uma mulher encapuzados, que estavam armados com uma faca e um machado. O dono da residência foi amarrado e a esposa ficou trancada em um quarto. Outros comparsas foram chamados e o bando levou televisores, 2 notebooks, 3 celulares, joias, aparelho de som, brinquedos, roupas e entre outros pertences. Ninguém ficou ferido e, por enquanto, nenhum suspeito foi detido. 7h08. Nossa equipe foi procurada por moradores de um condomínio em Sorocaba que estão preocupados com a falta de pagamento de água dos apartamentos. O problema é que o dinheiro foi entregue para pagar as contas. Veja a reportagem. Abrir a torneira e ver esta imagem é o que todo mundo deseja para todos os dias. Mas há uma semana neste condomínio no bairro Vanelville, em Sorocaba, os moradores têm enfrentado a falta de água. Não tinha mais água para dar banho nas crianças, não tinha água potável para eles ingerirem. Então, era gente correndo para comprar água mineral. Então, afeta a rotina todinha da família. E a água é uma coisa primordial numa casa, como a energia também. Sendo que o condomínio é pago e eu não tenho água. Qual é a explicação disso? Os moradores entraram em contato com o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. E aí vem uma surpresa. Foram informados que o condomínio tem uma dívida de mais de R$140 mil. Eles deram um documento para a gente, que a gente tem várias contas em atraso, já foi feito vários parcelamentos, nem os parcelamentos não estão sendo pagos e eles nos informaram que haverá o corte, já está no corte. E fora o corte, a gente também vai para a dívida ativa. E isso pode até penhorar bens. Eu não sei o que pode acontecer. Em torno de 3 mil pessoas moram no condomínio. São 768 casas. Cada residência tem um registro próprio. Os moradores afirmam que pagaram as contas e que a responsabilidade de fazer o repasse para o SAI é do síndico. Algumas vezes a gente tentou pedir a prestação de contas. Inclusive, a última, a gente teve uma assembleia. Ele não prestou. A gente deu 30 dias para ele fazer essa prestação de contas, ele se recusou, tentou postergar para março. Nós agora fizemos um abaixo-assinado para tentar fazer uma assembleia. Para cada morador está vindo valores diferentes. Para uns, então, a gente não sabe o quanto realmente nós estamos gastando de água. A única coisa que vem é que nós estamos pagando. Disso nós temos consciência. Só que o condomínio não está repassando esse dinheiro para o SAI. Nós tentamos falar com o síndico, mas ele não quis comentar o assunto. A senhora tem que fazer o seguinte, a administração é lá em cima atrás do salão de festa, funciona de segunda a sexta das 8 às 18 e de sábado das 9 às 12. A senhora tem que procurar a administração. Nesse momento a senhora está na casa de uma pessoa que mora aqui no condomínio, que também é moradora e também paga o condomínio e precisa ter sua privacidade. E nossa equipe tentou contato novamente com o síndico do condomínio, mas não fomos atendidos. Faça como esses moradores de Sorocaba, entre em contato com a nossa produção para que possamos fazer reportagens dos fatos que marcam o seu dia a dia. Nosso site é o tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 3238 8804.
A mãe do jovem de Sorocaba, Francisco Fernando Cruz, disse à nossa redação que agora tem autorização para trocar e-mail com o filho. Segundo ela, Francisco disse estar envergonhado e arrependido. Contou também que o jovem queria impressionar os novos amigos da faculdade. Francisco está preso em Miami por enviar e-mails à polícia e à TAM Linhas Aéreas com ameaças de bomba em um avião. Em nota, o Itamaraty disse que não tem conhecimento da natureza da troca de mensagens privadas entre a mãe e o filho. Armazém de Salto que foi destruído por um incêndio começa a ser demolido. Como se trata de um prédio centenário, este processo é diferenciado. Veja. Um único pedreiro desmonta com cuidado o que sobrou da fachada. Aos poucos são apagadas as marcas do fogo, como o cartaz publicitário queimado e a janela sem vidros. Enfim, os sinais do incêndio de mais de 10 horas que destruiu um armazém com 100 anos de história. O acidente foi no fim de janeiro no centro de Salto. Segundo proprietários, um curto-circuito pode ter sido a causa das chamas. A calçada ainda está interditada. Para quem passa do outro lado da rua, é difícil se acostumar com a nova cena, a loja sem o sinal de vida que costumava ter. Eu acho assim muito triste, eu acho lamentável, né? É uma coisa assim que chocou a cidade toda. O armazém foi construído em 1908 pela família Almeida Campos. Passou para os Ferrari na década de 20. Já foi administrado pelo avô e pelo pai de Roberto, o atual proprietário. Para Roberto, o sentimento é de tristeza ao ver ser demolido o local onde trabalhou desde a adolescência. Isso ainda está me incomodando, está me judiando muito, sabe? Mas eu tenho que ter força para... É uma coisa que aconteceu, não tem volta, né? Em 2012, o jornalismo da TV Sorocaba SBT visitou o armazém para mostrar uma curiosidade. O estabelecimento vendia calçados fabricados nos anos 60 e 70, muito populares na época. Com o incêndio, o prejuízo estimado é de R$1 milhão. 10 mil itens estavam aqui dentro. Nada se salvou. Muitas fotos e recortes de jornais se perderam. O que o acidente não destruiu de jeito nenhum foi a solidariedade, o calor humano. Para Roberto, cliente e amigo são a mesma coisa. Por isso mesmo, Gilberto vem cumprimentá-lo na rua, lamentar o que aconteceu e depois vai visitá-lo na nova sede provisória do comerciante. Se manter uma tradição fica difícil hoje em dia, tá entendendo? E dói muito a amizade que esse homem irradia. A confiança que esse homem irradia, tá entendendo? Um cara espetacular, é uma pena. Eu imagino o quanto esse homem não está sofrendo. O proprietário agora faz as contas e administra os negócios em um escritório improvisado na loja de utilidades, o outro comércio da família. É hora de recomeço. Os tijolos que sobraram ficarão com parentes. Serão reutilizados por irmãos de Roberto. Ainda falta definir como o terreno será reaproveitado. Mas o certo é que o dono não vai desanimar. Eu não vou vender o imóvel, o terreno vai continuar meu, vai ficar para meus filhos. E para quem, se por acaso eu não construir ou eu for alugar, eu quero fazer todo o possível para que essa construção seja muito parecida com o meu velho armazém, como era originalmente. Sete e 17, os servidores de Sorocaba terão reajuste de 6,91% nos salários. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, durante uma reunião entre a Prefeitura e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da cidade. O percentual total é retroativo a janeiro de 2014 e tem por base o rendimento de 2013, de dezembro de 2013. Agora, a Prefeitura terá uma folha de pagamento de aproximadamente 666 milhões, diante dos atuais 605 milhões. A proposta de aumento salarial foi encaminhada para a votação no Legislativo. Foi realizada nesta quarta-feira na Câmara Municipal de Sorocaba a 5ª Semana Nacional de Apoio ao Paciente com Doença Rara. O evento foi uma espécie de pontapé inicial para os avanços em relação ao tratamento da doença na saúde pública. Portadora de osteogênese imperfecta, doença do osso de vidro, Simone se tornou ativista de pacientes com doenças raras. Ela sabe a dificuldade para se obter diagnóstico e receber o tratamento adequado. Existem alguns estados que não têm tratamento, que não têm uma cultura a respeito dessa síndrome. Por ser raro, não é todos os dias que tem.
uma pessoa com síndrome dentro dos hospitais. E quando tem, é um fato muito isolado. Por isso, ela veio participar do evento, que recebeu médicos e pesquisadores. É o pontapé inicial para uma série de atividades no Brasil. A Organização Mundial de Saúde considera a doença rara aquela com menos de 2 pacientes a cada 2.000 habitantes. A abertura do evento coincide com um acontecimento importante para essa mobilização. Nesta quarta-feira foi publicada no Diário Oficial da União uma portaria do Ministério da Saúde que cria a política de apoio à pessoa com doença rara no Sistema Único de Saúde. Trata-se de um passo importante, de acordo com a presidente da Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves e Raras. Essa política, o que é? Instituir no SUS, desde os serviços de atenção básica daquele paciente até os serviços de referência, que eles sejam capacitados tanto para reconhecer se um paciente pode estar com uma doença grave e uma doença rara, né? E a partir daí encaminhá-lo, seja para um serviço de atenção à doença rara ou a centros especializados em doenças raras. Agora é hora de cobrar o poder público. Sorocaba foi escolhida justamente porque se percebeu a falta de apoio nesse sentido. José Henrique é pai de uma menina com cistinose e sabe como é difícil tratar doenças raras na região. Não achei esse diagnóstico em Sorocaba, tive que correr para São Paulo. Uma médica, a doutora Benita, que foi a minha médica na época, que fechou o diagnóstico da minha filha e disse, ó, sua filha tem cistinose, uma doença gravíssima, uma doença rara. São 150 casos, arredondando, 150 casos no Brasil, menos 2.000 casos no mundo. E assim, você vai precisar mudar totalmente a sua vida por causa da sua filha e da doença que ela tem. Para mudar essa realidade, ele se empenha para colocar em prática o que existe no papel, um núcleo para a região. Esse núcleo de doenças raras, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a captação das crianças da região, ele tem uma ação na região de 22 cidades, que ele vai atuar em cima de 22 cidades da região, com aproximadamente 2 milhões de pessoas. Ele vai fazer a captação, vai investigar, vai achar os pacientes ou crianças que não têm um diagnóstico ainda de doenças raras, encaminhar essas crianças aos centros de referência que podem fazer o diagnóstico. O Ministério Público de Sorocaba instaurou um inquérito civil para apurar a falta de acessibilidade a pessoas deficientes em 48% dos prédios públicos municipais da cidade. O autor da medida foi o promotor de justiça Jorge Marum. Ele pede que a prefeitura firme um termo de ajustamento de conduta com o MP para se responsabilizar referente à implementação de acessibilidade nos prédios em um prazo razoável. Em resposta encaminhada a Marum, no dia 3 deste mês, a administração municipal relata que começou a criar projetos de adaptações nos locais citados. Caso as medidas de acessibilidade nos prédios públicos não sejam colocadas em prática, o promotor pode abrir uma ação civil pública contra a Prefeitura de Sorocaba. A quinta-feira deve ser de sol e forte calor na região. Segundo o Climatempo, há possibilidade de chuva no período da tarde. Nós temos imagens ao vivo de Sorocaba, onde as temperaturas hoje variam entre 22 e 36 graus. Veja agora como fica o tempo em outras cidades. Em Araçoiaba da Serra, as temperaturas variam entre 21 e 36 graus. Jundiaí registra mínima de 22 e máxima de 35. Mesma temperatura prevista para Itapetininga. Em Ibiúna, a mínima deve ser de 19 e a máxima de 34 graus. E agora nós vamos a São Paulo, na redação do SBT Manhã, para saber os destaques desta quinta-feira, com Patrícia Rocha. Depois de ser assaltado, um taxista de 81 anos ficou preso no porta-malas do próprio carro por quase 3 horas em São Paulo. Quem explica melhor essa história pra gente é a repórter Larice Neves. O taxista foi abordado nesse ponto por um casal no centro da capital paulista. Eles se passaram por clientes e só anunciaram assalto no Brás. A dupla roubou alguns objetos do senhor de 81 anos e depois colocou a vítima no porta-malas. O idoso ficou lá por cerca de 3 horas e só conseguiu pedir ajuda depois que os bandidos abandonaram o veículo. Pessoas que passavam pelo local chamaram a polícia, que conseguiu retirar o idoso. O taxista não tinha ferimento.
7h26, futebol. Pela Série A2 do Campeonato Paulista, o São Bento foi até Batatais e perdeu para o time da casa por 2-0. Com o resultado, o Azulão caiu uma posição e agora é o vice-líder. Na Série A1, em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Paulista, o Ituano venceu a Ponte Preta em Campinas por 3-1 e agora é o segundo colocado do Grupo B, com 12 pontos. O Espaço Solidário de hoje mostra o trabalho desenvolvido pelo projeto Oficina de Integração Social Céu Azul, criado há 15 anos em Sorocaba para atender crianças de famílias de baixa renda. A maioria não tem computador em casa e nem por isso. O contato com o mundo virtual é uma novidade. Toda semana, essa turma tem aula de computação, de graça. A criatividade rola solta quando o assunto é arte. O giz, com um formato diferente, é resultado do lápis original derretido aqui mesmo. Mais uma forma e o mesmo resultado. Pensando nisso, elas consertam, elas arrumam e com isso tudo que a gente desenvolve com elas nas atividades de trabalhos manuais, expressões artísticas, esportes. A ONG foi fundada há 15 anos por 7 mulheres, professoras, advogadas, empresárias. No início, elas pensaram em doar cestas básicas. Depois, veio o sonho de cuidar diariamente dessas crianças e ter a educação como pilar principal. A oficina seja um espaço de discussão, um espaço de desenvolver a cidadania, né? Que as crianças despertem para suas potencialidades e que elas busquem, através do próprio esforço, descobrir o caminho que elas querem seguir, né? De uma forma digna, com o trabalho, com o estudo. Além do aprendizado, a ONG oferece ainda o lanche. Hora de refletir, agradecer e se alimentar. A capacidade da instituição é para atender a 80 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, fora do período escolar e depois de uma avaliação com a assistente social. Essa entrevista com a assistente social, nós fazemos uma avaliação socioeconômica e levantamos as vulnerabilidades da família, né? Através dessa avaliação socioeconômica, aí é que a gente vai ver se a família se enquadra ou não no perfil da oficina. A ONG mantém convênio com a prefeitura e vive ainda de doações e de eventos como o Bazar de Usados, realizado todo segundo sábado do mês. Fora os 5 funcionários, o trabalho só segue por meio da cooperação de voluntários, que são sempre bem-vindos. O processo do trabalho voluntário, que é muito novo no Brasil, ele ajuda muito a gente a se educar enquanto responsabilidade social. Se nós queremos um mundo melhor, nós enquanto adultos, né, educadores, temos que ser o melhor e isso a gente previne muitas ações ruins no futuro. E atenção, o projeto Céu Azul em Sorocaba recebe até o dia 24 deste mês inscrições para o quadro de voluntários. Se você se identificou com as ações desta ONG, pode ligar no telefone 15 32 33 11 19. Eu vou repetir, 32 33 11 19. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 1 da tarde no Manchetes Noticidade. A gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Avenida Itavuvu, na zona norte de Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!